Capítulo 10. A queda do Império e a decadência atual. Roma é uma das mais fascinantes cidades do mundo. Poucos lugares podem ser comparados a ela no que diz respeito à sua rica cultura e história. Com uma população de mais de 1 milhão de habitantes no primeiro século, era a maior cidade do mundo ocidental e capital de um vasto império que dominou a paisagem da Europa e do Oriente Médio por quase 500 anos. Barcos vindo de terras distantes traziam seus tesouros aos mercados de Roma. Sedas exóticas, roupas finas, joias, grandes obras de arte, especiarias, tapetes, imagens de prata e ouro e, naturalmente, frutas, castanhas e temperos eram disponibilizados quase instantaneamente no comércio romano. Canais e imensos aquedutos traziam água para a cidade desde os distantes Alpes. Fontes pitorescas e ricamente adornadas se espalhavam pela cidade. As ruínas do antigo esplendor ainda impressionam o visitante que passa ao lado da coluna de mármore e sobre as pontes em arco. As obras de arte de Roma, 2000 anos depois, são mundialmente famosas. Comenta-se que César Augusto disse: "Encontrei Roma como uma cidade de tijolos e a deixei como uma cidade de mármore." Arqueólogos têm confirmado a veracidade dessas palavras. Naturalmente, não apenas ele contribuiu para esse esplendor. O Senado romano parecia acreditar que nunca ficaria sem dinheiro. Continuamente foram concedidas autorizações permitindo novos gastos. Grande parte do luxo e da riqueza eram dedicados ao culto dos deuses romanos. Templos magníficos com suas imagens e altares se enfileiravam pelas ruas, todos repletos de adoradores oferecendo incensos e sacrifícios. O Coliseu de Roma era uma das maravilhas do mundo, um grande estádio onde 80.000 espectadores se reuniram para assistir a cenas de terror. As multidões contemplavam o espetáculo exigindo sangue e violência. Eles se divertiam enquanto pessoas eram queimadas vivas ou despedaçadas por animais selvagens. Entusiasmados assistiam aos gladiadores matando uns aos outros. Estima-se que pelo menos 500.000 pessoas e mais de 1 milhão de animais selvagens morreram dentro do Coliseu a fim de satisfazer essa paixão pelo horror. Perto do Coliseu havia uma pista de corrida chamada Circus Maximus. Mais de 150.000 pessoas se reuniam ali para as corridas e torcer por suas equipes de carruagens favoritas. Em alguns dias, a primeira corrida começava às 8 horas, seguida de outras 10, ao meio-dia, às 15 horas e a última às 17 horas. Edward Gibbon, em seu livro Declínio e a Queda do Império Romano, escreveu: "A diversão mais animada e mais grandiosa da turba indolente eram os jogos e espetáculos públicos. A multidão impaciente, já ao raiar do dia, se apresentava em garantir os seus lugares. A felicidade de Roma parecia depender do desfecho de uma corrida. As salas de banho públicas de Roma eram centros de imoralidade e o abuso da sexualidade era comum em todo o império. A prostituição, a pornografia e a prática sexual com animais eram vistas como normais. Os afrescos de Roma retratam os banquetes luxuriosos, as festas lascivas e a depravação sexual que os acompanhavam. No fim, Roma caiu vítima das próprias fraquezas e decadência que a levaram a se tornar presa fácil dos bárbaros do norte que a invadiram. 7 características marcaram sua trajetória descendente. Primeiro, os romanos eram obcecados com o luxo e a riqueza, em detrimento do sofrimento dos milhões que viviam em abjeta pobreza. Segundo, eles tinham uma cultura que se consumia em prazeres. Terceiro, eles eram devotos fanáticos dos esportes e das diversões. Quarto, eles compunham uma sociedade moral concentrada no sexo. 5. Eles gostavam das violentas lutas entre os gladiadores e do derramamento de sangue. 6. Eles ampliaram exageradamente seus exércitos. 7. Eles gastavam além de suas posses, criando uma massiva dívida pública. Há incríveis semelhanças entre Roma e o mundo ocidental. Alguma semelhança com o que está acontecendo hoje no mundo ocidental? David Walker, que atuou como controlador-geral dos Estados Unidos, função em que supervisionou os gastos públicos, fez uma comparação entre as condições atuais e as existentes nos dias finais do Império Romano. Ele concluiu que o governo norte-americano enfrenta sérios problemas com as suas políticas e práticas insustentáveis.
Segundo ele, algo está fundamentalmente errado na base da sociedade americana. Padrões morais que antes eram sólidos já não existem mais. Perdeu-se o senso de direção como sociedade, mas isso não é um problema norte-americano apenas. A cultura ocidental está impactando todo o globo. Até as nações que parecem desprezar os Estados Unidos adoram seus entretenimentos, sua música, seus filmes, seus videogames, suas estrelas do esporte, sua moda e seu fast food. O ex-governador do Colorado, Richard Lamb, é outra voz a expressar preocupação com o tecido moral da sociedade ocidental. Em seu livro The Rise and Fall on the American Civilization, Ascensão e Queda da Civilização Americana, ele diz: para que a liberdade seja manejável como um sistema político e social, é preciso que haja fortes controles internos, uma poderosa bússola moral e um senso de valores. Lamb está certo. Se você perder seu senso de valores, terá perdido sua bússola moral. Se não houver uma sólida referência e guiar a sua vida, você estará como um marinheiro perdido no mar, olhando para o vasto oceano e se perguntando em que direção navegar. Nossa tendência será navegar segundo nossos falhos processos de pensar. O profeta Jeremias, ele escreveu: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Por isso é mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Se eu não buscar um padrão mais elevado, então esse coração desesperadamente corrupto estará no comando. As coisas parecem ter tomado essa direção hoje. A sociedade tem voltado as costas para os padrões morais pautados pela santa lei de Deus. Para muitos, os 10 mandamentos estão fora de moda, e a obediência a qualquer código moral parece algo demasiado estranho e bizarro. As consequências dessa decadência moral se refletem em toda a sociedade. Os 10 mandamentos são a bússola moral e o alicerce social de que precisamos desesperadamente hoje. Isso também é verdade em termos pessoais. Se nós, como indivíduos, voltarmos as costas para a lei de Deus, perderemos o senso do que é certo e errado. Nossa vida entrará em colapso. A lei de Deus não foi dada para nos restringir. Ela oferece o mais alto senso de liberdade. Revela como podemos viver de modo produtivo e feliz. Imagine uma sociedade sem leis quanto a roubos, assassinatos, estupros, abusos de crianças ou difamação. Você gostaria de viver em um lugar desse? É claro que não. Seria um caos. Na sociedade sem um código moral sólido, impera o abuso da força e do poder. E se Deus nunca tivesse dado os 10 mandamentos? E se ele tivesse dito, façam o que quiserem? Você gostaria de pertencer a uma sociedade na qual o roubo, o assassinato e o adultério são a norma? Seria uma completa anarquia, não é mesmo? A verdade é que os 10 mandamentos são o alicerce de uma sociedade justa, a base para a paz e o progresso do mundo. Na sociedade de hoje, valores conflitantes estão arrastando nossos filhos em todas as direções. A imoralidade desfila nas telas. O crime e a violência são retratados pela mídia diariamente. Os games violentos são considerados diversão infantil. Alguém calculou que um adolescente de 18 anos, em média, já testemunhou 200 mil atos de violência na televisão e nos filmes, incluindo 40 mil assassinatos. Perversões de todos os tipos são discutidas abertamente, enquanto valores familiares e ideias de pureza sexual são frequentemente ridicularizados. Transformados pela contemplação. O princípio bíblico diz: contemplando somos transformados. Segundo a Coríntios capítulo 3, verso 18. E as pesquisas têm confirmado isso. Quanto mais uma pessoa olha para o caos e para a violência, mais provavelmente se envolverá em comportamento violento. O mesmo é verdade quanto ao comportamento sexual e moral. Cenas de egoísmo, cobiça e materialismo nos levam a adotar esses mesmos valores. O rei Salomão, famoso por sua sabedoria, escreveu: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, versículo 26. Se confiamos nos impulsos de nossa natureza pecaminosa, não passamos de tolos. Existe uma ideia popular de que toda verdade é relativa. É algo mais ou menos assim. Você tem sua ideia sobre o que é certo e errado, e eu tenho a minha. Tudo bem, mas essa é uma receita para o desastre moral.
A Bíblia apresenta um padrão moral muito claro do que é certo e errado, do que está revelado na lei de Deus. Ela declara que nosso coração, com suas ideias e impulsos, não é confiável. O profeta bíblico Oséias falou sobre pessoas que semeiam ventos e colherão tempestade. Oséias capítulo 8, verso 7. Milhões hoje estão semeando ventos quando perdem tempos preciosos com filmes, jogos e entretenimento imoral e violento. Os resultados são vistos nos inúmeros lares desfeitos, nos milhões que morrem todos os anos de doenças sexualmente transmissíveis e na violência crescente. Será que Deus tem um plano melhor, com um padrão eterno e imutável do que é certo e errado? De fato, ele tem. O plano de Deus para a verdadeira moralidade está centralizado nos 10 mandamentos. Eles são um padrão moral para todo o universo. Hambúrgueres e mandamentos. Uma notícia da agência Reuters divulgou que mais americanos conheciam os ingredientes de um famoso lanche de uma rede de fast food do que os 10 mandamentos. Seria para rir se não fosse um assunto tão sério. Cerca de 80% dos entrevistados identificaram os ingredientes do sanduíche. Por outro lado, menos de 60% citaram o mandamento não matarás e apenas 34% conheciam o mandamento lembra-te do dia de sábado. Será que isso nos diz algo sobre a sociedade em que vivemos? Você acredita que hoje Deus está nos chamando de volta aos 10 mandamentos, a um padrão moral mais elevado? Vamos recapitular os 10 mandamentos e veremos por que eles são a base do sucesso de uma vida bem ordenada. Os 10 mandamentos. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, verso 3. A essência da vida é o reconhecimento de que existe um Deus e que ele é supremo. Se não dermos a ele o primeiro lugar em nossa vida, então pode ser que devamos mudar a maneira de chamá-lo. Se ele não for o número 1 para nós, ele não é realmente Deus. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, verso 4. Deus é grande demais para ser limitado a uma imagem ou ídolo. Ele nos convida a adorá-lo diretamente, deixando que seu espírito impressione nossa mente com sua majestade e poder. O preceito seguinte diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7. O nome divino, diante do qual os anjos inclinam a cabeça e exclamam Santo, 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 representa seu caráter. Por isso, usá-lo junto a palavrões obscenos é aviltar quem ele é. Algumas pessoas também podem tomar o nome do Senhor em vão pela maneira que vivem. Elas afirmam ser cristãs ao portar esse santo nome, mas vivem de uma maneira que o nega. Alguém me disse: meu pai ocupava uma posição de liderança na igreja, mas em casa ele estava sempre zangado, gritando com a minha mãe, insultando-a e nos espancando. Ele tinha uma fachada para a igreja, mas nunca viveu como um cristão em casa. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Êxodo 20, dos versículos 8 a 10. Ao guardar o sábado, reconhecemos Deus como nosso Criador e aceitamos seu domínio sobre nossa vida. É nele que encontramos nossa identidade e valor. Ele nos criou e nos tem em alta consideração. Nossa adoração aos sábados é um reconhecimento de que estamos descansando em seu amor e cuidado. Em uma época em que muitos filhos estão desonrando seus pais com atos desafiadores de desobediência, o quinto mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, verso 12. Esse mandamento é especialmente designado por Deus para preservar a unidade familiar e criar relacionamentos harmoniosos e cheios de alegria entre pais e filhos. Diante de uma realidade em que a vida humana é considerada com surpreendente indiferença e a violência é banalizada como entretenimento, o sexto mandamento fala sobre o respeito por todas as vidas humanas, incluindo a do não nascido, do idoso e do enfermo. O mandamento nos fala com clareza: não matarás. Êxodo 23. Esse mandamento também se refere a qualquer hábito que represente ameaça à vida, destruindo o corpo que Deus nos deu. Seu alcance vai muito além do ato físico de assassinar, chegando à própria atitude de raiva que compele ao ato.
Em meio à imoralidade que nos cerca, em que o sexo fora dos laços sagrados do casamento é cada vez mais comum, Deus ainda diz: não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. O sétimo mandamento provê um laço que mantém os casamentos sem que se rompa o voto sagrado que une marido e mulher. Violar esse voto leva o relacionamento destroçados, filhos infelizes e lares quebrados. Talvez você pense, falhei nesse ponto, pois já quebrei esse mandamento. Graças a Deus nunca é tarde para recomeçar. Sua graça e poder tornam possível um novo começo. O oitavo mandamento diz: não furtarás. Êxodo 20, 15. Os furtos custam à sociedade milhões de dólares por ano. Muitos já não podem confiar nas pessoas que trabalham para eles. Você talvez já tenha ouvido falar no que aconteceu em uma grande fábrica na qual ferramentas como martelos, talhadeiras e chave de fenda eram produzidos. Os donos da fábrica notaram que estavam perdendo uma enorme quantidade de itens do inventário e sabiam que seus empregados estavam roubando. Então colocaram um guarda no portão da fábrica e lhe ordenaram que todos fossem revistados ao sair do trabalho. Em seu primeiro dia de serviço, na hora da saída dos funcionários, o guarda viu um homem saindo com um carrinho de mão carregado de todo tipo de entulho e disse: eu sei o que esse sujeito está tramando. Com certeza ele está escondendo uma talhadeira, um martelo ou outra coisa qualquer debaixo daquele lixo. Para descobrir, ele teve naturalmente que vasculhar todo o lixo fedorento, mas nada encontrou. A mesma aconteceu no dia seguinte, no outro e todos os dias durante 2 semanas. Finalmente, ele olhou nos olhos do homem e disse: tudo bem, eu não vou entregar você, mas me diga, o que está acontecendo? O homem riu e disse: bem, este aqui é o 14º carrinho de mão que eu levo enquanto você fica procurando aquelas outras coisas. Essa anedota revela que, infelizmente, a medida de honestidade para algumas pessoas depende das coisas com as quais elas podem escapar. O nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. A preciosa reputação de muitas pessoas com frequência é arruinada por causa de crítica, da suspeita e da difamação. Corações são quebrantados e famílias destruídas por difamações. Não dirás falsos testemunhos, diz o mandamento. Esse mandamento apela para cada um de nós para que consideremos nossas palavras causam impacto na vida dos outros. Não cobiçarás. Êxodo 20, 17. Cobiçar é ter mais amor pelas coisas do que pelas pessoas. É estar disposto a pisar nos outros e nos seus direitos para conseguir o que se quer. Os 10 mandamentos falam a esta geração. A lei de Deus ainda é o alicerce do seu trono. Lei e pecado. Os 10 mandamentos definem o que é pecado e estabelecem nossa responsabilidade para com Deus. Em 1 João 3,4 lemos: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. O pecado é isto: quebrar a lei de Deus, é violar seu código de ética. Algumas pessoas falam sobre a lei de Deus como se de alguma maneira ela estivesse contra nós ou fosse designada para restringir nossa liberdade e estragar nossa diversão. Nada mais longe da verdade. Em Tiago 2,12 está escrito: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Note a expressão, lei da liberdade. Suponha que você esteja dirigindo em uma estrada pelas montanhas. Toda vez que você vê a grade de proteção que está ali para evitar que você despenque montanha abaixo, você se aborrece? Imagine se alguém dissesse: essa cerca faz com que eu me sinta preso. Vou derrubá-lo para me sentir livre e ultrapassar a beira da estrada sempre que eu quiser. Que absurdo, não é mesmo? Todos sabemos que a cerca de proteção oferece segurança. A lei é como a grade ou a barra lateral que protege nossa felicidade, garantindo que não ultrapassemos a beira da estrada. É por isso que o salmista diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, verso 8. A lei de Deus é um prazer. Guardar os mandamentos nos traz paz e alegria. Algumas pessoas têm a ideia de que a lei de Deus estava vigente somente no período do Antigo Testamento. Assim pensam que a morte de Cristo nos levaria dos requerimentos dos 10 mandamentos. Mas o próprio Jesus diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. João, João capítulo 14, verso 15. Imagine que o menino dissesse a seu pai: papai, eu amo muito você. E o pai respondesse: que bom, meu filho. Você gostaria de levar o lixo para fora? Espere aí, papai, eu não amo você a esse ponto.
O amor sempre se revela em ações. Se amamos a Deus, nossa vida certamente vai mostrar isso. Diz a Bíblia: "E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos." 1 João, capítulo 2, verso 3. A evidência de que você realmente ama a Deus, de que é um dedicado cristão, não está apenas nas palavras, mas em sua vida de obediência. Está no compromisso de fazer sua vontade. No verso 4 do mesmo capítulo, João acrescenta: "Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso." O que conta não é o que você professa, nem o que afirma ser, mas o que você faz. Salvação pela graça. Quando vamos a Jesus e aceitamos sua promessa de perdão, somos salvos pela graça. Sem nenhum merecimento de nossa parte, não importa quantas boas obras façamos, jamais mereceremos a salvação. Mas isso significa que boas obras não são importantes? Seria isso indicação de que essa obediência é de certo modo opcional? Naturalmente não é assim. Algumas pessoas enxergam a graça e lei em contradição. Dizem até que antes de Jesus vir, as pessoas eram salvas pela lei, mas agora são salvas pela graça. Se esse fosse o caso, quando fôssemos para o céu e nos encontrássemos com Moisés, poderíamos perguntar a ele: "Moisés, como você chegou aqui?" E ele responderia: "Bem, eu cheguei aqui porque guardei a lei. E você?" "Eu cheguei aqui pela graça." Você acha que será assim? Claro que não. A Bíblia diz: "A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens." Tito, capítulo 2, verso 11. Isso significa todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. Não existem dois meios de salvação, somente um. Somos salvos pela graça. A graça de Deus é para todos. A lei de Deus não é um meio de salvação, nunca foi e nunca será. A obediência à lei de Deus não é o meio da salvação, mas o resultado da salvação. Guardamos a lei não para ser salvos, mas porque estamos salvos. A salvação é pela graça e misericórdia de Deus. Isso significa que a lei não tem nenhum propósito no plano de salvação? Em Romanos 3,20, o apóstolo Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em Romanos 7,7, ele acrescenta: "Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei." Isso nos diz para que serve a lei. Ela é como um espelho que nos mostra quando nosso rosto está sujo. Olhamos para o espelho da lei e ele nos diz a verdade sobre o pecado que é em nossa vida. Nem sempre é agradável saber a verdade. O que fazer então? Arrancar o espelho da parede e despedaçá-lo? Jamais. O que precisamos é buscar sabão e água para resolver o problema. É aí que entra a graça. Não nos livramos do pecado jogando fora a lei. Se você eliminar os princípios morais da lei de Deus e reduzir os 10 mandamentos a um conjunto de ordens para o povo judeu, terá destruído o alicerce de toda a moralidade. De fato, se você desconhecer a lei de Deus, o pecado se tornará uma questão de opinião pessoal. Então seria preciso perguntar: a opinião de quem está certa? Na verdade, se não há lei, não há pecado. Por exemplo, se não houver limite de velocidade, um policial não pode lhe aplicar uma multa porque você não quebrou nenhuma lei. Quando a lei de Deus é abolida, o pecado também é abolido. Isso destrói também a graça. Se não há pecado, também não há necessidade nem da graça nem da cruz. Jesus morreu porque nós pecamos, quebramos sua lei e estávamos debaixo da condenação da lei que quebramos. O apóstolo Paulo declara de maneira cristalina: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Nós merecemos a morte. Jesus nos oferece a vida. A lei de Deus revela nossa pecaminosidade. A graça de Deus perdoa nossa culpa e nos dá forças para vivermos em uma vida de santidade. O dia em que minha dívida foi paga. Quando eu era garoto, meu pai me ensinou uma lição maravilhosa sobre a graça. Havia em nossa vizinhança uma importante família de sobrenome Gerard. Ao lado da casa deles havia um terreno desocupado onde os meninos gostavam de jogar beisebol. Meu pai nos deu instruções muito específicas quanto a jogarmos no terreiro encostado da família Gerard. Ele disse: quando jogarem beisebol no terreno perto da casa deles, tenham cuidado. Quando rebaterem a bola, não fique de frente para as janelas nem na direção oposta. O problema era que na direção oposta havia árvores, arbustos e espinheiros. Certo dia era minha vez de rebater a bola. Eu movi o bastão mais rápido que pude.
Com os dentes cerrados, rebati a bola para muito longe do que achava que podia. Lá foi ela, até atingir a vidraça da janela. Diante do vidro em pedaços, fiquei com medo e saí correndo, deixando meu bastão para trás. Eu nem sabia para onde estava correndo. Tudo o que sabia era que eu corria, pois tinha que ir para longe dali. Finalmente me acalmei o suficiente para pensar. Eu não posso ficar fugindo para sempre. É melhor ir para casa e contar para o papai. Afinal, se o senhor Gerard chegar lá primeiro, vai ser muito pior. Cheguei em casa cabisbaixo, mal podia falar, mas disse: Papai, eu não devia ter feito isso. Sei que você me advertiu, mesmo assim fiquei de frente para casa. Ah, pai, você devia ter visto aquela bola. Ela foi subindo, subindo. Você sabe, ela atingiu a janela bem no meio. Ele olhou para mim e por um momento ficou em silêncio. Então começamos a conversar sobre o que eu havia feito e sobre o preço da desobediência. Finalmente, papai disse: Mark, eu sei que você não tem dinheiro suficiente para pagar pela vidraça. Eu vou comprar uma placa de vidro nova e vou substituir a placa quebrada. De maneira nenhuma eu merecia aquilo. O que eu merecia era ser punido, pagar tudo. Mas papai sabia que eu não tinha dinheiro, então ele pagou por mim. Juntos fomos consertar a janela. Sabe o que aconteceu depois? Logo em seguida, eu corri de volta para aquele campo. Fiquei de frente para a janela e rebati 3 bolas bem no meio dela. Eu estava debaixo da graça, não estava? Então é óbvio que já não precisava mais obedecer ao meu pai. Você acha que foi isso que aconteceu? Claro que não. Eu nem chegava perto daquele campo. Meu pai havia me mostrado o que era a graça. Como nunca antes em minha vida eu queria ser obediente a ele. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos mostrou graça. Ele perdoou todos os nossos pecados. Agora, a última coisa que eu quero fazer é voltar as costas para aquele que tanto me perdoou e me amou, sem que eu jamais pudesse merecê-lo. Seu amor conquistou meu coração, e agora a única coisa que quero na vida é obedecer-lhe. Ainda hoje, às vezes falho, mas à medida que vou caminhando em seu amor, vou aprendendo, vou me aperfeiçoando no ideal de ser cada vez mais como ele. A Bíblia diz em Hebreus 8:10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na minha mente imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração. As inscreverei. Hebreus 8:10. Quando Deus escreve sua lei em nosso coração, amamos obedecer-lhe. Quando Deus coloca sua lei em nossa mente, somos transformados e nossa obediência vem de dentro de nós. Nova alegria e nova paz preenche nossa vida. Lembro-me de um jovem que frequentou uma série evangelística que eu estava apresentando em Massachusetts. Ele estivera profundamente envolvido com as drogas e morava com a namorada, uma adolescente. Também bebia muito, sua vida estava totalmente desordenada. Apesar disso, ele estava indo às reuniões e certa noite respondeu ao chamado de Deus. Ele caminhou pelo corredor de mãos dadas com a namorada. De repente, ela saiu correndo na direção oposta e disse: Esse pregador vai condenar você. Mas o jovem não se deteve. Ao chegar perto de mim, coloquei meu braço sobre os seus ombros e disse: Jesus tem um plano para a sua vida. Sua graça pode salvar e transformar você. Deus vai restaurar sua vida e lhe dar um novo começo. Naquela noite, o milagre foi realizado no coração daquele rapaz. Hoje, ele é um poderoso pregador do Evangelho. Louva a Deus, porque sua graça ainda nos perdoa quando caímos. Ela nos transforma e dá vida nova. Lembro-me de um homem de Monterrey, no México. Ele estava em um quarto, apontando uma arma para a cabeça, pronto para acabar com a própria vida. Tinha problemas financeiros e dificuldades no casamento. As coisas vinham se acumulando e chegaram a um ponto sem retorno. No entanto, algo fez com que parasse. Ele abaixou a arma e saiu de casa. Foi quando viu um grande outdoor com os dizeres: Há esperança. E ele pensou: não existe esperança para mim. Atravessou a rua e começou a andar em direção ao parque. Um ônibus passou por ele. Na lateral havia um grande cartaz que dizia: Há esperança. E ele disse: O que é isso? E continuou sua caminhada desesperado. Então viu outro outdoor e luzes em frente ao ginásio de Monterrey. O outdoor dizia: Há esperança. Ele mudou de direção e entrou no ginásio, onde havia uma grande reunião. Ainda faltavam mais ou menos 10 minutos para eu terminar meu sermão, mas foi o suficiente para ele me ouvir dizer: Alguém aqui está em busca de esperança. E eu estou aqui para dizer a você que em Jesus há esperança. A graça de Deus cobrirá seu passado. A graça de Deus lhe dará um futuro novo e brilhante. Fiz um apelo e ele veio à frente. O milagre aconteceu em sua vida também. Hoje ele é um cristão que se alegra no Senhor.
Essa mesma graça é para cada um de nós e para você pessoalmente. Você também tem um futuro e uma esperança por meio da graça. Você não precisa estar presente em uma igreja ou em um ginásio cercado de milhares de pessoas. Onde estiver, você pode escolher receber pela fé o perdão e a graça que Cristo oferece gratuitamente. Peça a Ele que entre em sua vida e o capacite a obedecer-lhe. Seus braços estarão abertos para receber você agora mesmo. Ele está no trono do Deus vivo. Ele olha para você e diz: venha em seus momentos de necessidade. Venha em suas decepções, venha quando estiver cheio de culpa e vergonha. Venha ao se sentir fraco e sem poder. Venha em sua fragilidade. Venha, não importa quem seja você, venha. Não importa onde esteja, mas venha. Em oração, diga: sim, Jesus, eu vou a ti. Sim, que a tua graça me toque. Jesus, que a tua graça transforme e renove a minha vida.